Oi pessoal, bom dia. Eu tô aqui para fazer bom dia, boa tarde aí no Brasil. Eu tô aqui para fazer mais um vídeo para a IGTV sobre as aulas que eu tô assistindo aqui no ADA, no Congresso Americano da Sociedade Americana de Diabetes, American Diabetes Association. E vocês vão reparar que eu estou queimada, porque ontem eu resolvi andar 40 minutos no sol e não passei filtro solar. Muito errado isso, né? E aí eu tomei uma tostadinha básica, tudo bem, sintetizei um pouquinho de vitamina D, minha dermatologista vai me matar, mas tudo certo. Então vamos lá? Então vamos ver direitinho aqui. Ontem eu vou retomar um pouquinho o que eu falei no vídeo anterior, né? Que muitas pessoas falam assim, André, ficou muito confuso o último slide. Eu acho que eu acabei passando um pouco com pressa. Então eu tô trazendo então a aula, o que eu achei interessante da aula sobre estratégias de perda de peso a longo prazo. Então, o final da primeira aula, porque a aula foi dividida em 5 etapas. Então, o final da primeira aulinha, que foi uma aula sobre como a gente deve abordar, falou sobre terapia cognitivo-comportamental, falou sobre a importância da equipe multidisciplinar. Então, o final da última aula foi sobre esse slide aqui, que às vezes o pessoal ficou com um pouquinho de dúvida. Então, aqui, eu vou trazer o slide para cá e aí eu vou ler para vocês de novo. Então, o resumo para perda de peso a longo prazo, segundo o guideline vigente, que é de 2013, deve ser comer uma dieta com uma quantidade reduzida de calorias, 200 a 300 minutos de atividade física por semana. Então, é necessário sim a mudança de hábito e a gente agir de forma efetiva contra o sedentarismo. Identificar barreiras comportamentais que façam com que esses pacientes, eles tenham restrições com relação à perda de peso e monitorizar a resposta ao tratamento de forma regular. Então, por exemplo, se pesar de forma regular, ou então ir no médico de forma regular, ou ir no nutricionista, ou ir no educador físico. Então, é muito importante que você tenha uma equipe agindo de forma em conjunto para que esse paciente ele se sinta monitorizado. Então, são 4 etapas. Dieta, fazer atividade física, você ter avaliação comportamental e você ter uma monitorização desse paciente. Não tem mistério, gente. Então, muitas pessoas, elas inventam estratégias mirabolantes, comer alimentos mágicos. Não tem nada disso. Tem regra. Quanto mais a gente se atém a seguir regra, mais seguir protocolo, que é o que a gente chama, mais as coisas dão certo. Quanto mais protocolado isso tiver, melhor. Bom, o que eu quero falar da segunda aula, que eu quero gravar essa IGTV justamente para isso, é falar de um mecanismo de adaptação que o nosso organismo tem quando a gente perde peso. Por isso que é tão difícil manter o peso perdido. Tem muita gente que fala assim, tá bom, André, eu consegui perder peso e aí eu tô sanfonando o tempo todo. Sim, e acontece mesmo, porque existe no nosso organismo diversos mecanismos metabólicos que nos impedem de perder peso. E isso foi muito bem colocado nessa segunda aula que eu assisti, que foi sobre adaptações. Esse slide eu vou colocar assim que eu tiver um tempinho para poder editar ele, para ele ficar mais bonitinho. Ele se chama, então, adaptações metabólicas para o peso reduzido. E o que a gente sabe? Que toda vez que a gente perde uma certa quantidade de peso, aumenta a quantidade de apetite e se reduz o gasto energético. É aquela história, comecei a perder peso, senti o meu metabolismo mais lento. Isso acontece mesmo. Isso acontece por uma série de hormônios. Então, eu vou ler aqui no slide para ficar mais fácil, que o que se acontece? Aumentam os hormônios da fome, principalmente um hormônio que se chama grelina, que é um hormônio que é sintetizado no estômago e ele antecipa a vontade de se alimentar, e se diminuem os hormônios da saciedade, que são principalmente GLP-1, GIP, PYY, colecistoquinina. Então, são hormônios que são liberados pelo nosso intestino, que sinalizam para o nosso cérebro saciedade. Toda vez que a gente começa a perder peso, esses hormônios eles se reduzem. Uma outra questão interessante é que a nossa quantidade de célula de gordura, ela sinaliza para o cérebro que ela tá cheia. Quando a gente começa a perder peso, existe um hormônio que se chama leptina, que ele começa a se reduzir, porque ele é proporcional à nossa quantidade de reserva de gordura. Quanto menos leptina, mais sinalização de apetite a gente vai ter. Aí, quem é especialista que tá me ouvindo vai falar assim, tá bom, André, mas eu sei que paciente obeso tem o quê? Resistência ao hormônio da leptina. Concordo com vocês. Mas a partir do momento que esse paciente começa a perder peso, existe uma
melhora da sensibilidade à leptina. E aí, com isso, o cérebro começa a sentir o quê? Redução da massa de gordura. Redução da massa de gordura entra como alerta nesse cérebro para dizer assim, opa, tá perdendo peso. Preciso ativar o quê? Mecanismos de recompensa cerebral ou mecanismos de fome para voltar a comer. E aí a gente entra num ponto muito importante da aula que eu achei fenomenal, que foi esse slide aqui. Eu vou tentar aumentar aqui para vocês, para ele ficar mais bonitinho, que é o seguinte. Os bons mantenedores de peso são aquelas pessoas que conseguiram manter a atividade física em torno de 60 a 90 minutos por dia, de uma caminhada rápida ou 30 a 45 minutos de corrida. Então, aqueles pacientes que são os Successful Weight Loss Maintainers, ou seja, aqueles pacientes que mantêm o peso de forma de sucesso, né, que são os grandes perdedores de peso de sucesso, são aqueles que mantiveram altos índices de atividade física. Você vê, 60 a 90 minutos de caminhada ou 30 a 45 minutos de corrida são aqueles pacientes que realmente estavam engajados numa grande mudança de atividade física, de hábitos de vida, né? Então, isso foi muito interessante, foi colocado nesse slide. Outro padrão que eu acho que é muito importante colocar é o seguinte, deixa eu achar o slide aqui, que é isso aqui. As adaptações metabólicas na perda de peso, elas são extremamente potentes. Para cada quilo de peso perdido, a gente perde 30 calorias na nossa taxa metabólica basal, certo? E para cada quilo de peso perdido, o nosso apetite aumenta em 100 calorias. Então, eu perdi 1 quilo, eu vou ter 100 calorias a mais de fome numa tentativa de recuperar o peso e eu vou ter 30 calorias a menos de gasto energético basal. Então, vocês veem que o nosso mecanismo de adaptação, ele é extremamente poupador e é por isso, então, que a gente tem que ter esse aumento de atividade física concomitante. É por isso que muito paciente fala assim, Dre, mas eu entro em efeito platô. Por quê? Porque a partir do momento que você entra numa dieta e você estabiliza a sua atividade física e você começa a fazer pequenas transgressões alimentares, se você não aumenta o seu nível de atividade física com essa adaptação do seu metabolismo para que você ganhe menos, para que você perca menos peso, você vai acabar mesmo entrando em efeito platô ou mesmo voltando a ganhar peso. Ficou claro isso, gente? Então, eu achei muito interessante essa aula porque ela deixou muito claro esses mecanismos de perda de peso. As aulas de ontem do congresso, eu vou colocar elas mais em slides, eu até quero fazer uns lives mais com calma, uns IGTVs mais com calmas, mas foram sobre aberturas de estudo. A gente teve a abertura do estudo Rewind, que é de uma medicação que se chama dulaglutida, que foi extremamente interessante, porque mostrou redução de eventos cardiovasculares a longo prazo, em torno de 12%, e a gente também teve a abertura de outros estudos importantes, é mais específico, é uma área mais específica, mas eu acho que também vale a pena trazer, porque eu sei que também tem colegas médicos que me seguem. Gente, eu espero que vocês estejam gostando desses formatos da IGTV. Por favor, continue me dando os feedbacks, eu amei. Eu vi ontem, a última vez, eu tive mais de 5.600 visualizações do primeiro vídeo, então eu espero que vocês estejam gostando, continuem me dando retornos, e assim que eu voltar para o Brasil e tiver mais um tempo de me organizar, eu vou caçar os artigos, e aí a gente vai se organizando aqui de um jeito que quem tiver interesse eu possa mandar. Também que eu não fique louca mandando muitos artigos também. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Beijo grande, lindo dia, bom começo de semana e estamos todos juntos aí para fazer essa semana render e ficar incrível para todos nós.